Olá, estamos começando mais uma aula do curso R Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 41, Conhecendo outros objetos. Datas. Hoje nós vamos falar de objetos que armazenam valores, datas, dia, mês e ano. Na realidade, isso são objetos do sistema S3, cuja classe é a classe Date. Essa classe é a classe que armazena datas, isto é, dia, mês e ano. Para vocês que estão iniciando mais uma aula do curso R e que estão pela primeira vez, a gente convida vocês a ir até a página bendavid.github.io, do qual em bendavid.github.io você pode vir aqui em cursos, e em cursos você pode vir no curso R, em que no curso R você pode ir para um dos 3 módulos. Neste momento, nós estamos no módulo intermediário. No módulo intermediário, você aqui em sumário vem em material, e em material você terá o link da página que redirecionará para todos os materiais que nós temos disponíveis para este módulo. Aqui nós temos o nosso sumário com o material escrito, e esse material escrito a gente sempre pede para que vocês complementem a videoaula com esse material escrito, porque tem muito mais detalhes e a riqueza de conhecimento é muito mais detalhada nessa situação. Tá? Então, na realidade, a videoaula nada mais é do que um guia básico sobre um determinado assunto e você o complementa neste material escrito. Aqui a gente também tem scripts, exercícios e scripts via Chime que vocês também podem utilizar. Voltando aqui para a nossa aula, a gente também pede para vocês que, se quiserem conhecer um pouco mais sobre a nossa filosofia de trabalho, a gente tem aqui o selo Democratizando Conhecimento, tá? Vamos lá. Então, na realidade, a gente quando vai trabalhar, eu particularmente trabalho muito pouco para este momento com esses tipos de dados. E o tempo, a data é algo tão intuitivo para nós, intrínseco, que a gente usa isso ao longo do dia a dia. Mas algumas perguntas para a gente entender a complexidade que existe nesse tipo de dados, a gente pode fazer algumas indagações. Vocês sabiam que nem sempre um ano tem 365 dias? E que nem sempre um dia tem 24 horas? E que muito menos um minuto nem sempre tem 60 segundos? Um dos problemas que ocorrem para isso é o fenômeno de rotação e translação da Terra. Outros problemas com esse tipo de dados, por exemplo, são os horários de verão, em que você reduz uma hora ou adianta uma hora dependendo da localização. Então, nesse sentido, a gente não quer aqui aprofundar, mas no material escrito a gente vai dar detalhes mais complexos que vão existir para manipular esse tipo de dados, isto é, também criar os objetos específicos para armazenar esse tipo de dado. E aqui a gente vai simplesmente pincelar alguns conceitos básicos sobre esse tipo de objeto, tá? Então, nesse sentido, como a gente pode manipular tipos de dados? Basicamente, a gente cria um objeto da classe Date e com esse objeto, muitos genéricos, é aí onde a gente vai fazer a chamada para vocês. Uma vez que nós criamos essa classe, e na realidade essa classe ela já está na base R, então ela já existe na base R, e por consequência, como ela existe, as funções primitivas ou primitivas genéricas ou próprias funções genéricas, elas dão suporte para esse tipo de classe. Isto é, o comportamento, os métodos específicos para esse tipo de objeto, muitos deles já estão implementados na base R.
E muitas vezes você não sabe o porquê ocorre com determinado comportamento para esse tipo de objeto, e isso é o que mostra a importância de termos estudado o sistema S3 nas aulas anteriores. Vejamos. Existem algumas funções básicas, como por exemplo, eu quero saber a data de hoje. A data de hoje a gente pode usar essa função sys.date, e que essa função sys.date ela vai me dar exatamente a data de hoje. A saída desse objeto é da classe date. Então, vejamos o seguinte. Eu peço a data de hoje e ele me mostra aqui, 31/8/2001. Isso aqui é de acordo com o padrão internacional, tá? De formatação. Qual o tipo de dado? Veja, a classe na realidade, o tipo do objeto é do tipo double. Isto é, ele é numérico. Mas veja, pelo fato de ter um atributo classe a esse objeto, o comportamento dele de saída é dessa forma. Perceba o seguinte, a gente pergunta por type of. Qual é o tipo, a tipagem desse objeto? É double. Por consequência, a gente pensa que esse objeto será um vetor. E aí a gente pergunta, is.vector? Ele fala, false. É double? E a gente pergunta, no modo, ele fala, é false. Qual é a sua classe? É date. Beleza. Mas por que isso aconteceu? Se a gente voltar na aula anterior, nós vamos observar que quando um vetor ou um objeto do tipo vetor, vamos dizer assim, da estrutura do tipo de vetor, ela tem atributos, quando a gente usa a função isVector, ela vai nos retornar false. Bem, se nós usarmos o onClass para removermos esse único atributo que existe nesse objeto, que é a sua classe, a gente agora pergunta, isVector onClass desse objeto hoje? Ele já me retorna true. E aí, é double? isVector onClass mode double? Ele me retorna true. Então, perceba que o fato de termos o atributo class, quando a gente pergunta usando a função isVector, ele me retorna falso pela questão do atributo. E aí perceba por que ele é double. Olha aqui o que vai acontecer. Nós temos a sua classe e agora eu quero imprimir o objeto hoje, na realidade, imprimir o objeto que está associado ao nome hoje, e aí ele me retorna 18.870 dias. Esse valor é específico ao marco zero que nós temos ao sistema do calendário Unix, do sistema operacional Unix. Então, o marco zero que nós temos, que aqui foge na minha cabeça, mas é do ano de 1970, e ele conta, na realidade, o número de dias até a data de hoje, e aí ele retorna. Esse comportamento aqui só não ocorre dele me dar dessa forma, porque eu tenho o atributo class. E ao invés dele me mostrar em termos de valor numérico, o comportamento dele é esse retorno. Então, perceba a importância do sistema S3 nesse sentido. Mais uma explicação e justificativa para vocês irem entendendo e absorvendo um pouco mais de toda aquela parte teórica que nós trabalhamos anteriormente. Vamos lá. Mais algumas coisas? Vamos lá. Como criamos esse tipo de objeto? A gente pode criar esse tipo de objeto por coerção, usando as funções s.date. Então, aqui eu posso usar a coerção pegando objetos de tipagem string, caractere, de tipagem numérica, e também de uma classe que nós vamos ver nas próximas aulas. Até o nome é difícil de pronunciar, mas é esse tipo de classe aqui. Com esse tipo de classe, nós vamos incrementar outras informações que não só data, mas também as horas. Tá? Então, nesse sentido, eu crio um objeto do tipo string e peço agora a coerção desse objeto
aqui no formato, na realidade, com classe date. Então, aqui eu venho e uso a função s.date. Eu faço essa correção. Com essa correção, o meu objeto praticamente ele me retornará a mesma coisa que tem aqui, só que com o atributo classDate. Quando eu pergunto classData, na realidade aqui até a forma de eu escrever, na realidade é em português, tá? Data, né? Para a gente não pensar que é data de dados, né? Então, na realidade, data aqui ele me mostra a data que é da classe date. Beleza. Agora, no sistema numérico. No sistema numérico, o que vai acontecer, na realidade, não no sistema numérico, no tipo, a tipagem numérica, o que vai acontecer agora é que nós vamos precisar de um argumento adicional no s.date, que é dizer a origem que nós queremos para dar a data a partir, e aí ele vai, na realidade, contabilizar o número de dias. Então, aqui nesse caso, eu escolhi a data da minha filha de nascimento, 2017 do 8 do 2, e aí eu pergunto o seguinte, eu quero essa origem e o meu objeto x igual a 10, ele vai me retornar a partir da origem 10 dias após essa origem, que no caso aqui ele me retorna 12 de 8 de 2017, tá? E por fim, a gente tem um outro tipo de objeto, que é com essa classe, e que aqui a gente incrementa não apenas a data, mas também as horas. E aí, quando a gente faz a correção para a data, a gente observa que ele nos mostra apenas a data, dia, mês e ano, e as horas são omitidas. A gente vai observar que por trás da base date, na realidade, são essa classe mais outra que nós veremos na próxima aula, tá? Então, é dessa forma que nós criamos esse objeto. Como formatar esse objeto? Se nós observarmos aqui, primeiro veio o ano, depois o mês, depois o dia. Eu quero formatar para o nosso padrão, o nosso sistema, né, internacional, na realidade, o nosso sistema de acordo com as normas que a gente usa para referenciar uma data, isto é, dia, mês e posteriormente o ano. Então, nesse caso, eu pego aqui systime, e que é uma outra função, que ela me dá não apenas a data, ela me dá também a hora e me dá o meu fuso horário, né? Nesse sentido, eu peço para formatar e não me dá nesse padrão a minha data. Nesse caso, eu vou usar algumas siglas, em que essas siglas a gente deixa esse complemento no material escrito, porque senão aqui nós teríamos, são muitas siglas, tanto para dia, para mês, para ano, esse ano no formato de texto, no formato de número. Então, isso tudo a gente deixa para que vocês complementem no material escrito. E usando a função format, ou seja, para a gente formatar, ele consegue entender esse tipo de classe. Na realidade, a saída desse objeto aqui, dessa função, ela me retorna um objeto de classe date. Então, nesse caso, eu pego aqui systime, sys.time, e eu peço a formatação, coloco isso entre aspas, e as siglas sempre elas se iniciam por porcentagem. Então, essa sigla aqui, nesse caso de dia, de day, M é de month e Y é de year, né? De ano. Nesse caso, eu peço dia, mês e ano e os separo por barras. E aí ele me mostra no padrão que a gente utiliza. Ainda mais, a gente pode colocar texto dentro dessa string aqui, nesse caso. E aqui eu peço não só apenas o dia, o mês agora com a outra sigla de B maiúsculo, que é específico para me dar o mês em formato de texto, mas também acrescento algumas outras palavras. Então, aqui ao final, ele me dá a formatação 31 de agosto de 2021. Nós temos muito mais detalhes, muito mais funções para manipular. E, mais uma vez, a gente reforça a condição de vocês acessarem o material escrito. Por fim, algumas manipulações. E aí vocês vão ver.
Se nós temos um objeto de uma determinada classe, algumas funções são genéricas e a gente supõe que ela tem métodos específicos para despachar nesse tipo de classe. E temos, observe aqui alguns operadores binários, que são, na realidade, a soma e a subtração nada mais são do que funções genéricas, só que são funções genéricas primitivas. E nesse caso, não teria lógica nós pegarmos um objeto do tipo data e somar mais 10. Mas perceba, pelo fato desse símbolo mais, que na realidade é uma função, e ainda mais, além de ser primitiva, ela é genérica, ela consegue entender que esse objeto é um objeto de classe date, e o que ele vai fazer, ao invés de somar em termos de operação matemática, ele vai somar dias. E aí se observe, quando você faz esse implemento, você tem que levar em consideração que determinados anos são bissextos, e aí vai haver justamente aquelas correções de dia, de mês, de ano, de hora, etc. Então, tudo isso supõe-se que esteja implementado dentro dessas funções para esses respectivos métodos. E aí, quando a gente coloca aqui sys.date e soma mais 10, o que ele está fazendo era que inicialmente eu tinha essa data e somei mais 10 dias. Então, o que é que ele faz? Somado mais 10 dias, eu saí de 31/8/2021 e fui para 10/9/2021. Eu posso também usar algumas outras operações, nem todas, tá? Subtração eu também posso. Eu posso pegar a data de hoje e saber qual era o dia há 20 dias atrás. Qual era a data na realidade, né? Então, era 11/8/2021. Eu posso também pegar dois objetos date, que eu os armazenei aqui, na realidade, eu os associei aqui com os nomes x e y e pedir a diferença entre eles. E aí ele me solta um resultado dizendo que essa diferença, a diferença dessas duas datas é de 30 dias. Então ele me dá em termos de dias. Olha que interessante. Outra coisa que a gente pode fazer é justamente usar os operadores booleanos. Saber se essa data é exatamente igual a essa. Ele me retorna falso, ou seja, diz que não é. Essa data aqui que está associada com x não é exatamente a data que está aqui com y. E de fato ocorre. Então perceba que não só essa, mas outras manipulações a gente tem implementados não só na base do R, bem como em outros pacotes. Existem aí pacotes aí da família Tidyverse, que ela é específica para esses tipos de objetos. Mas a gente deixa isso no material escrito para vocês complementarem um objeto que a priori é tão intuitivo, né, e faz parte do nosso cotidiano, mas as suas manipulações merecem uma boa atenção. Era isso que queríamos falar com vocês na aula de hoje. Um abraço e até a próxima.